O problema do Brasil não é político, o problema do Brasil não é monetário, muito menos corrupção. É simplesmente a cultura. Simplesmente a educação brasileira que é um porre. As pessoas falam muito sobre corrupção, política e um monte de asneira. Mas a verdade é que o brasileiro médio é analfabeto funcional. Gente, eu tinha esquecido de ligar a luz, então vocês ignoram. Para não ficar usando essa palavra à toa, vou explicar para vocês como que isso acontece na prática. Eu postei vídeos no meu Instagram com trechos de fala do Olavo de Carvalho, que ele dizia coisas sobre política, sobre educação, sobre linguagem, e as pessoas elas não sabiam interpretar e comentaram um monte de asneira. E uma das coisas que mais me falaram era: você não pode idolatrar ninguém, você não pode levar ninguém como todas as suas fontes de conhecimento. Gente, em nenhum momento eu falei aquilo no Instagram. Só que as pessoas são tão ruins de interpretação, elas não sabem diferenciar fato ou opinião, muito menos chegar à conclusão de que porque eu posto algo sobre alguém, necessariamente eu preciso concordar com tudo que a pessoa fala. É isso que as pessoas costumam achar, né? Elas não sabem interpretar a vida de uma maneira que não seja baseada na intenção de atacar as pessoas que demonstram uma opinião minimamente diferente da sua. Em vez de elas atacarem os argumentos que estavam naquele vídeo, as ideias que estavam naquele vídeo, elas apelavam para coisas pessoais. Tiravam conclusões de coisas que nem eram mencionadas. A principal forma de você tentar desestabilizar uma pessoa é partir para o lado sentimental. O analfabetismo funcional ele se manifesta quando uma pessoa ela não é capaz de entender uma informação. Ela pode entender as palavras que estão ali expressadas na frase, no texto, mas elas jamais vão saber colocar e aplicar aquilo na realidade. E a internet ela é cheia disso. O brasileiro médio é analfabeto funcional. Se no Brasil as pessoas não leem mais do que 3 livros por ano, como é que vocês acham que as pessoas elas são influentes, né, capazes o suficiente de ficar dando opinião? Porque hoje em dia todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo, um posicionamento sobre tudo. Toda briga que tem na internet as pessoas fazem questão de postar nos stories o que pensa sobre. E isso é algo que não é necessário. E a partir do momento que você escolhe não se posicionar ou não postar sobre alguma coisa, as pessoas também te julgam. Hoje em dia, você dizer que você não sabe alguma coisa também é motivo de julgamento, mas deveria ser algo totalmente normal. Não tem como eu saber de tudo. Não sei, eu não entendo química, eu não entendo biologia, como eu também não entendo muitos assuntos, até mesmo nas áreas que eu gosto. E a gente tem que ter a licença poética, né, a coragem de chegar para as pessoas e dizer: olha, eu não sei, olha, eu não entendo sobre isso, olha, eu não tenho opinião formada. Você não pode ser um covarde, né? Aquela pessoa que quer sempre agradar e por conta disso usa essa desculpa, porque eu conheço pessoas assim também. Tem medo de se posicionar e dá uma desculpa de: não sei o que pensar sobre meu filho. Se você tiver 2 neurônios na cabeça, você chega a uma conclusão. Você só não quer lidar com as consequências de falar a verdade. E o problema do Brasil é porque as pessoas, elas não têm a mínima capacidade intelectual de saber entender o que os outros estão querendo dizer. Simplesmente isto. E quando elas veem que a pessoa tem uma opinião diferente, elas interpretam aquilo à luz da sua própria ideologia, do seu próprio problema e tenta desestabilizar outra pessoa sem usar da inteligência, sem usar do conhecimento sociológico, do conhecimento histórico. É muita inchação de linguiça o tempo todo. Mas o porquê que as pessoas do Brasil são tão burras? Por que a educação no Brasil é tão falha? Eu acho que parte do pressuposto de que a gente não foi criado para ter uma intelectualidade. A gente não é criado no sistema educacional brasileiro para usar aquele conhecimento para ter uma vida mais vivível. Como assim vivível? Porque o que é a filosofia? A filosofia é você entender a realidade. É você refletir sobre as coisas que estão inseridas no seu mundo e se perguntar o porquê que elas existem. Só que as pessoas transformaram a filosofia em uma arte de lunáticos. Todo pensamento é válido, todo pensamento é bom, o importante é você defender alguma coisa. E as pessoas elas não chegam a conhecimentos profundos, a estudar aquilo. Porque para as pessoas, né, toda opinião é válida. O importante é você falar, o importante é você se expressar, seja você mesmo. Gente, o que é ser você mesmo hoje em dia? Como você vai ser alguém, né? Se colocar como alguém no mundo, ter uma identidade, se você não sabe nem o significado da palavra identidade. Entende que para você viver de fato uma vida
que tenha um sentido na prática, você precisa ter uma introdução naqueles sentidos. Como é que eu explico isso? É que eu acredito que você não ama aquilo que você não conhece. Da mesma forma, não tem como você saber quem você é sem você se conhecer e você conhecer as coisas que estão disponíveis no mundo. Da mesma forma, como que você vai ter uma identidade se você não estuda sobre a vida? Não sei se está dando para entender o que uma coisa tem a ver com a outra, mas é que para você se encontrar em um lugar, você precisa entender os lugares que estão disponíveis ao seu encontro. Só que hoje em dia ninguém reflete sobre a própria vida, sobre suas condutas, sobre a sua história, sobre o seu passado, sobre as suas ambições. Mas a educação brasileira, ela é falha também pela sua estrutura principal. Por quê? Na educação brasileira, as crianças elas não são levadas a ter uma educação que vai buscar o elevamento de virtudes e o elevamento da sua alma. Se as crianças elas não são treinadas para aguentar os rojões da vida, como que elas vão conseguir adquirir os hábitos dos estudos? Tudo é muito voltado ao mercado de trabalho, tudo é muito voltado a um currículo, só que isso é muito problemático, porque você não pode procurar um lugar no mundo se você não entende nem quem você é. E hoje em dia, as crianças, adolescentes, jovens não são guiados na escola a refletir sobre quem eles são, mas sim a tentar tomar decisões super importantes da sua vida como se fosse o fim do mundo, e há uma pressão muito grande de fazer as coisas de determinada forma. Tudo tem um ritmo que, se você não se encontra naquele ritmo, você é um vagabundo atrasado. Eu acredito que um dos principais motivos da escola também é o fato de que existe as séries, né, que as pessoas elas têm que acompanhar, mas essas séries elas não acompanham o seu nível de conhecimento. Nem venha com aquele papo de que se você não souber, você repete de ano, porque isso é mentira. O tempo inteiro as pessoas passam de ano sem ter aprendido merda nenhuma que foi ensinado na escola. Coisa que no estudo mais antigo, né, por exemplo, nas famílias que aplicam homeschooling também, é totalmente diferente, porque como você vai avançar as etapas de estudo se você não entendeu o que foi dito antes, né? Não tem como, porque a prova, ela precisa ser uma prova de fato avaliativa. Os adolescentes não têm o rojão de aprender as coisas, porque eles podem fazer um trabalho para passar de ano, eles podem fazer uma peça para passar de ano. Todas as notas elas se juntam, elas fazem, né, os professores fazem um esforço para tentar passar todos os alunos, e depois o aluno vai para outro ano e já esqueceu tudo, e cola na prova. Enfim, gente, é muita coisa que não possibilita a pessoa de evoluir. Ela é forçada a aprender as coisas no mesmo ritmo que todo mundo, coisa que não acontece porque cada pessoa tem o seu próprio ritmo, a sua própria maneira de aprender. E além de tudo isso, ela vai progredindo as séries sem ter aprendido o conteúdo anterior. E são conteúdos que muitas vezes não agregam a vida das pessoas de verdade. Existem conteúdos úteis? Nossa, claro que existe. Eu também não vou ser aquela pessoa dizer que você não aprende nada na escola. Só que assim, gente, aonde que aprender a fórmula de Bhaskara é mais importante do que entender o porquê que eu vim a esse mundo? Aonde que aprender a fórmula de fazer uma redação do Enem é mais importante do que aprender a se expressar? Eu digo se expressar porque quando você não tem um hábito de leitura, quando você não tem o costume de interpretar bem as coisas, né, não sabe interpretar as coisas, isso afeta até na maneira de você expressar suas opiniões. Sem esse conhecimento sociocultural, sem você saber o significado das palavras, interpretação, você não vai saber colocar os seus sentimentos no mundo e saber ser entendido. O estudo que é levado muitas vezes na escola é um estudo que ele não é aplicável na vida real, no sentido, como eu falei, que o primeiro passo da nossa vida tem que ser entender aquilo que nós somos, quem somos. Bauman nos trazia muito o conceito da modernidade líquida, que é o pensamento de que hoje em dia tudo é muito mutável, né? As relações elas são muito fluidas, uma hora você fala com a pessoa, depois você desfala e acaba assim por motivos toscos, e você faz amizade por motivos toscos, e isso acontece o tempo inteiro. E os estudos, né, na escola são muito líquidos na medida que você tem que decorar algo para uma prova, passa aquela prova, você vai
para outro assunto que não tem nada a ver com o assunto anterior, muitas vezes, que você não aprendeu de verdade, que você não grava aquilo, né? A criança não grava porque ela estudou aquilo durante 2 meses, 1 ou 2 meses, e nem estudou, né? Ela só escutou a aula e chegou em casa e ficou jogando videogame a tarde inteira, geralmente, o que acontece. E aí a pessoa decora para a prova, faz a prova, 5 meses depois não lembra nem do que era a prova que estava fazendo. É tudo muito rápido, momentâneo, isso prejudica muito o intelecto, porque aprender é decorar. É você entender o que foi dito, mas além de entender o que foi dito, lembrar do que foi dito. Uma coisa que eu acho muito importante é o foco nas suas potencialidades. Hoje em dia você tem que saber um pouquinho sobre tudo, né, no sentido de, você estuda 11 matérias. Né? No ensino médio geralmente tem 11 matérias no mínimo. E você não pode focar naquilo que você é bom. Além de perder talentos, pessoas que poderiam ser prodígios em determinadas coisas, elas perdem a sua capacidade de melhorar, de evoluir, porque a escola não dá o devido apoio, e muitas vezes em casa elas também não têm esse apoio, né, de conseguir ter as ferramentas certas de estudarem aquilo que elas são boas. A escola limita o conhecimento que você deve ter, né? Além disso, você fica com a autoestima baixa quando você não é bom em alguma coisa e você é forçado a tentar aprender aquilo a todo custo, de uma maneira que às vezes não é útil para você, porque cada pessoa tem o seu método de estudo próprio, e você não aprende aquilo de verdade. Você não tem o apoio necessário, porque é todo mundo para o mesmo professor, aí passa aquele conteúdo, você não acompanhou aquele conteúdo, vem outro conteúdo que precisava do conteúdo anterior, você não entendeu, e assim se torna uma bola de neve que tira a autoestima dos alunos, se sentem burros, incompetentes, não tem apoio para isso, desistem dos estudos por conta disso, nas provas eles chutam, eles não aprendem, é todo um sistema que não favorece a autonomia, não favorece o desenvolvimento das suas capacidades de uma maneira integral, e tudo isso acaba fazendo com que realmente o emburrecimento ele seja programado. Tem até um livro muito bom sobre isso, que eu ainda preciso ler, mas que fala bastante sobre. Inclusive, fazendo uma pausa no vídeo para divulgar, gente, que eu tenho parceria com a livraria Booktime, então se você gosta muito de livros e livros sobre os assuntos que eu costumo falar nesse canal, eu recomendo muito essa livraria que tá no link da bio. Da bio não, né, da descrição, esqueci que não era Instagram. E por fim, eu queria finalizar, né, falando que grande parte também dos problemas que existem é também por conta da política, né, porque transformaram a educação em uma ideologia política. Uma frase que eu não gosto nem um pouco, que eu vejo muitas pessoas falando, é que a educação ela é revolucionária. E eu acredito que sim, a educação é revolucionária a partir do momento que ela é capaz de mudar as mentes. Mas quando você coloca a educação, resume a educação à revolução, você não está tentando fazer com que o indivíduo ele mude a todos os níveis e capacidades, né? Você não está tentando transformar uma pessoa em alguém melhor, você está tentando apenas incutir ideias naquela pessoa para que ela possa ser útil para o seu objetivo. E é isso que acontece na educação brasileira. As pessoas não são incentivadas a obter o conhecimento necessário para ter uma opinião. Elas são incentivadas a ter pré-opiniões que já são dadas pelos professores. Porque se você discorda de um professor, você discorda de alguma coisa, nossa senhora, você é perseguido em sala. Então você deve sim ter senso crítico, mas esse senso crítico só deve existir se você concordar comigo. Se você não concordar comigo, então, para eles, o senso crítico ele só é útil se você concordar com eles. Se você não concordar com eles, você não deveria nem ter esse senso crítico, porque você é um burro, alienado, genocida, ou sei lá o que eles falam. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. Se você achou interessante esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo para me trazer mais vídeos sobre esses assuntos. Obrigada por assistir até aqui, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.